Bom, então vamos lá. Vou começar, tá? Manda. Muito bem, chegamos com mais um Resenha Santista especial entrevista, mais uma sexta-feira aqui no YouTube da TV Cultura Litoral, youtube.com/TV Cultura Litoral. Já começa o programa pedindo o seu like, deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com os amigos e me segue lá no Instagram também, @Murilo Tauro. Sempre estou postando um conteúdo sobre futebol, sobre o Santos Futebol Clube. Se o nome do programa não registrasse a palavra especial, eu pediria para incluir, pelo menos para essa sexta-feira, porque eu preciso comunicar aos senhores que quem está com a gente hoje é Marcelo Taz, um santista ilustre, ilustríssimo, que inclusive já está na imagem aqui ao meu lado. Aceitou o convite. Taz, obrigado aí, demais Murilo? por ter aceito. A alegria, cara, estar com você, com toda a galera aí da TV Litoral, muito bacana. Taz, vamos começar falando de futebol? Depois eu queria... Você fez parte da minha infância, eu queria tocar rapidinho nesse assunto ao longo da entrevista, mas queria começar falando do Glorioso, que na semana de aniversário estamos gravando 109 anos da mais bela página do futebol mundial, o clube mais conhecido, segundo o próprio Pelé, o clube mais conhecido no mundo. O rei disse isso no dia do aniversário do Santos. Você foi um privilegiado pela data que você nasceu. Não sei se era segredo, mas o Taz nasceu em 59. Então ele viu bons tempos do Santos, do Pelé. Talvez não tenha visto o auge, mas deu para ver alguma coisinha muito boa, né, Taz? Como é que foi acompanhar o seu time, quando criança, ser o melhor time do mundo? Nós somos imparciais, né? Vamos falar Totalmente. isso de cara para todo mundo, né? Todo mundo acreditar na gente. Mas eu, como você disse, eu sou muito sortudo mesmo, porque eu nasci em 59 e comecei a me interessar por futebol ali, né? Pelos 5, 6 e tal. E aí, numas férias que eu passei em Santos, né? O meu Sim. pai, que é São Paulino, caiu na besteira de me levar para ver um treino na Vila Belmiro. E aí, você pode imaginar o que aconteceu, né? Eu não ia torcer nem para o São Paulo, nem para o Corinthians, que era o time do meu tio também, que gosta muito de futebol e nos levava muito a Santos todo ano. Sim. Não tinha como torcer para outro time. Vem dos treinos, então, devia destruir nos treinos o Pelé. A gente vai falar um pouquinho mais dessa época, mais para frente. Eu vou falar um pouco também do título de 73, que foi o último com o Pelé. Você tinha 14 anos, essa época aí marca bastante, talvez tenha algo de bom para contar. Mas eu queria falar do Santos atual, Taz. O Santos trouxe Ariel Holan, depois do vice-campeonato na Libertadores do ano passado. Saiu o Cuca, chegou o Ariel Holan, o Santos conseguiu a classificação para a fase de grupos da Libertadores, que financeiramente vale muito para o Santos. A gente sabe que o Santos não vive o melhor momento financeiramente falando, então vai ajudar demais. O que te parece o trabalho do Ariel, você como um torcedor símbolo do Santos, Taz? Olha, ele está chegando, né? Sim. E é importante darmos aquele crédito, né? E lembrar que no futebol nós temos a mania de, enfim, o treinador às vezes não consegue nem esquentar o banco que ele senta, né? E o pessoal é muito imediatista. Eu gostei muito do trabalho do Cuca, né? O trabalho anterior. Então é importante que isso seja continuado também, né? Claro. Nós temos também um péssimo hábito de muda governo, muda prefeito até, não precisa nem chegar na polarização atual para a gente entender, mas muda prefeito, o cara não quer continuar a obra do outro, sabe aquelas coisas? Sim, assim, sim. O cara começou uma ponte, para a ponte no meio e agora eu vou fazer uma caixa d'água, entendeu? E nesse sentido é que eu digo que é legal reconhecer o trabalho anterior do Cuca e entender que é uma obra em constante aperfeiçoamento com os meninos da Vila, né? Com certeza, com certeza. Entrando nesse assunto, presidente Andrés Rueda, 100 dias de gestão, inclusive nessa semana que a gente está gravando, ele deu uma entrevista coletiva falando sobre isso e, por enquanto, ele já virou um ídolo da torcida, sim, por não ter feito nada de extraordinário, só ter sido transparente. Só a transparência dele
já deu para perceber que essa gestão pode ser diferente. Tomara que seja. Tem gostado do Rueda? Então, eu tô rindo, sabe por quê? É, Aqui no Brasil, quando o cara não faz uma grande desgraça, já é bom. já é muito bom. E isso, veja bem, eu não estou falando isso ironizando o Rueda, não, pelo Sim, sim. contrário. Eu estou valorizando dirigentes que, no mínimo, entendeu? Deixa as coisas andarem, perceba, não tome atitudes imediatas e, principalmente, que eu acho que é a coisa mais importante no momento atual, não se coloque como salvador da pátria, sabe? Milagreiro, eu vou pegar isso daqui vai ficar. Então, como você disse, a situação não só do Santos, mas do futebol em geral e do mundo também, né? Do É uma mundo. situação muito desafiadora. Então, é importante ter serenidade enfim, e tocar o barco sem grandes assim arroubos. Vou resolver tudo de uma tacada só, porque não tem Sim. jeito. Não dá, né? Não dá. Uma pessoa, um menino, que vai ser muito importante, eu acho, nessa gestão do Rueda, é o Ângelo. O Ângelo tem sido tratado Isso. aí como, entre aspas, o novo raio da Vila Belmiro. Chegou a ver algum jogo dele, ele fez um gol da Libertadores muito importante contra o São Lourenço, não entrou no segundo jogo, mas tá aí, tá despontando, ele tinha 15 anos, fez 16 anos em dezembro, então ele é muito, muito jovem. Mas você tem a mesma esperança que o torcedor tem no Ângelo? Veja bem, Hum, veja bem. Eu já vi vários desses raios, então eu tenho que tem eu experiência. posso falar o seguinte para você. Eu acho que é muito importante, eu acho lindo quando surge um garoto como o Ângelo. Ele é o atacante mais jovem a fazer gol na Libertadores, é bom a gente lembrar, né? E Sim. por isso que ele ganhou as manchetes aí. Tem que ter muito cuidado, né? Porque a pessoa, quando está muito jovem, ela às vezes não tem a maturidade para aguentar essa pressão ou este rótulo, né? Olha, e o novo três pontinhos, né? No Santos Uhum. tem sempre assim, o novo Neymar, o novo Pelé, o novo Sim. Robinho, o novo Diego e tal. Temos que ter muito cuidado, mas sem dúvida nenhuma é uma alegria ver essa fonte inesgotável de talentos como o Ângelo e vários outros garotos, né? Cujo sonho é vestir a camisa do Peixe. Isso eu acho a coisa mais legal que tem no time, sabe? A valorização da base dos meninos da Vila, desse conceito mesmo, né, de meninos da Sim. Vila, que hoje todo time tenta praticar, mas o Santos tem isso na sua veia, enfim. E às vezes até eu falo, o Pelé também foi menino da Vila, o pessoal fica tentando me corrigir, que o Pelé já chegou jogando e tal, mas chegou muito jovem também, É. né? Ele Sim. é claro, o Pelé não nasceu em Minas, tal, tem uma trajetória antes de chegar no Santos, mas ele, enfim, 16 anos. Aliás, a idade, eu creio que é a mesma idade do Ângelo, mas não vale a pena comparar, viu? Ficar fazendo comparação e vamos apoiar o moleque. É isso. Não, não vale. Inclusive sobre ser o novo, você pegou mais essa época. Depois que o Pelé parou, pelo menos eu leio isso, vários jogadores que surgiram no Santos logo na sequência eram o novo Pelé, né? Jogadores, inclusive, totalmente desconhecidos, mas que na época tentavam vender como se fosse o novo Pelé. Não entendo muito isso, porque não é nem legal ter um outro Pelé. Era bom ter o Pelé. Hoje em dia ia ser maravilhoso e que ele tenha muita saúde, porque os vídeos que a gente vê dele não são tão legais quanto as imagens que a gente tinha de antigamente, mas muita, muita saúde para ele. Ô Taz, ainda falando do Santos atual, mas voltando para janeiro, você falou do trabalho do Cuca, um trabalho, eu diria que surpreendente. Você falou que foi bem, gostou do trabalho, mas eu, particularmente, não imaginava chegar numa final de Libertadores com todos os problemas que o Santos tinha no Nossa, ano passado. Te surpreendeu também? nossa, demais. Aquilo ali parecia um milagre brasileiro, sabe, Sim, Murilo? Você sim, fala, meu Deus, milagres acontecem, porque eu lembro que havia precariedades absurdas, assim, os jogadores não recebiam, era uma situação completamente bizarra. O Marinho bombando, né? O Marinho é um sim, sim, grande cara inclusive sob o ponto de vista também mental, né? Ele é um líder, é
é um cara que tem uma cabeça muito boa, muito forte e tal. Eu admiro muito o Marinho. E então deu para sentir ali, cara, o quanto que é possível, com garra nesse país, conquistar as coisas. Porque o Santos chega na final da Libertadores e por aquelas coisas do futebol, né? Por aquele gol maldito no último minuto e tal. Maldito. E maldito para nós, né? Pra Mas você nós, imagina a felicidade dos outros lá. Claro. E, enfim, mas eu só estou lamentando aqui porque o Santos tinha que ter ido para aquele Mundial, né? É. Não é para sacanear os palmeirenses, não, mas eu acho que seria o melhor. Não. Mas, enfim, o que eu quero dizer é isso, cara. O time se superou demais para chegar naquela final e foi lindo. É muito bom ver o quanto que com esforço a gente conquista as coisas nesse país tão difícil, tão desigual. Não, com certeza. Inclusive, a gente fala aqui no programa diário, de segunda a sexta, no final do ano falamos bastante, o Marinho troca ideia, troca mensagens com o Ademir Quintino, que também faz parte do programa. E ele se diz muito mais focado, muito melhor jogador do que era uns 3, 4 anos atrás. Ele mudou muito e ele não quer mais ser reconhecido pelos memes. Palavras dele, inclusive, para o Ademir Quintino. Não foi público, mas ele contou pra gente que ele não quer mais essa história de ser conhecido só pelos memes. Ele quer ser focado, tanto que ele vem de uma lesão e ele não sai da fisioterapia até tratar. Ele é focado no objetivo de ajudar o Santos ou ajudar o clube que ele venha jogando. É muito importante esse momento do Marinho, que não jogou bem na volta do jogo contra o São Lourenço, mas ele é fundamental. Não tem como deixar o Marinho de lado. Imagina, o Marinho é um dos grandes, né? Uma das grandes figuras do esporte brasileiro. Sim. Aliás, eu gostaria muito de que o Marinho fosse lá no Provoca. Já mandei o convite aí pela galera. Eu creio que já chegou a ele, foi num momento difícil lá. E o Marinho eu admiro, cara. E até eu gostaria de tê-lo lá, porque é um recado direto que eu estou dando aqui. Olha aí, hein? Porque eu creio que ele é um dos jogadores que humaniza, sabe, mais a força, a inteligência. Ele pode ser um porta-voz de falar das dificuldades também, porque ele é um cara que tem cabeça para falar sobre isso. Enfim, eu admiro bastante o cara, como eu disse no início, né? Tanto jogando, obviamente, aí não precisa nem ser, né, um gênio para perceber que o cara é muito craque, quanto sobre esse ponto de vista da liderança, sabe, da mente e tal. E ele, vou falar uma coisa só para você, Marinho, se você estiver nos vendo. Não precisa se preocupar com meme, não, cara, porque o mundo que a gente vive, esse mundo da internet, de hater, de nego querendo te zoar, cancelar, robô, o cara contrata robô para ficar dando dislike. Não podemos levar tão a sério, não. Então, eu tenho certeza que você tem cabeça para avançar, para ser um líder cada vez mais aperfeiçoado. E o futebol, você tem de sobra aí a cuidar da saúde mesmo. Sim. Ele, inclusive, para fechar só do Marinho, no Instagram dele, nas redes sociais, ele, de forma tímida, ele tenta ainda tocar em algumas questões importantes. Talvez mais para frente ele evolua nisso, ele está em total processo de evolução, pega a carreira do Marinho alguns anos atrás e hoje a gente consegue ver uma diferença gigantesca. Ô Tass, você falou do Provoca, saiu um pouquinho só do futebol, lembrar de alguns momentos, o Ernesto Varela, na Globo, né? Foi na Globo. Ele passou por várias emissoras. Ele começou, é um nômade. Foi Gazeta, Record, SBT, MTV e Globo. MTV Brasil, exatamente. MTV Brasil. E a Globo, olha só, passou por muita emissora. Foi o teu primeiro personagem de grande destaque, assim, né? Me levou para os anos 80. Eu lembro você, não sei se na Copa de 82 ou 86, entrevistando um dirigente, não sei se era o do Bragantino. Ele era o vice-presidente da CBF, era o Nadia Bichedi. Sim, era CBD ainda, eu acho, naquela época, 82, pelo menos, eu sei que era. Ele era, assim, o fundador do Bragantino, né? A família que manda no Bragantino ainda. Sim, sim, tem muita relevância lá. Mas não era só futebol que ele fazia, né? Era só para cobrir as Copas que você fazia.
ele era deputado federal. E eu estava na cobertura da Copa de 86 no México. 86. E o Brasil passava. Você não vai acreditar, o Brasil estava numa crise política terrível. E econômica também. E aí os jogadores se pronunciavam muito sobre política. O time tinha Sócrates, Casagrande, né, parecido Zico, com hoje, né? Júnior. Um time cheio de líderes e de pessoas que se posicionavam politicamente, Leão e tal. Aí o Nabi quis proibir os jogadores de falar sobre política. Que falou que a gente não podia fazer perguntas Falou políticas. Isso para o Sócrates. Falou isso para os jornalistas, cara. E para os jogadores também. Sim. E aí deu ruim, né? Eu fui querer saber por quê, né? Melhor não saber. O Sócrates deve ter ficado muito feliz, inclusive, com esse veto da direção da CBF. Aí, um pouquinho depois de 86, você começa a entrar na vida de muitos jovens, como eu, que ainda não tinha nascido, né? Mas o Rá-Tim-Bum começa na TV Cultura. Na TV Cultura. Isso. E o professor Tibúrcio ganha vida. Foi o personagem de mais sucesso que você teve até hoje, o mais lembrado, você considera, ou não? Eu creio que depende da idade de quem fala comigo. Tá. Eu acho que talvez o CQC tenha sido um momento de maior exposição mesmo, de mídia aberta e tal. Tá. Mas o Tibúrcio, sem dúvida nenhuma, ele tem uma memória fortíssima. É o Rá-Tim-Bum, né? Nós estamos falando do Rá-Tim-Bum, a série. Claro. E é uma série que eu participei também da criação, da direção, então eu tenho muito carinho por isso. E depois vem o Castelo, que é o Castelo Rá-Tim-Bum também, Sim. onde eu fiz o Telekid, que também tem tem o seu fã-clube aí legal, aqui, animado. Ó, eu aqui, por exemplo. Não, eu ainda não falei do Castelo, porque eu quero falar especialmente do Castelo, mas Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum é minha infância resumida na TV Cultura. Eu ia falar TV Cultura Litoral, o hábito de todo dia falar. Na TV Cultura, mas realmente o professor Tibúrcio, eu vejo que tem mais fama, diria, do que o Telekid. Mas entrando no Castelo, uma dúvida que eu tenho, uma curiosidade talvez do Telekid. Você falou o Telekid do Castelo, que é o porque sim, não é resposta. A palavra Telekid, ela nunca é falada no programa, né? Assim, a gente descobre que é Telekid pesquisando sobre o Castelo, mas entrou o Telekid. Ninguém nunca falou essa palavra no Castelo. Ou eu tô errado? Sou muito fã. Esse foi um erro, sabia? De criação. E aí vale a pena entender por quê. O porquê. O porquê? Porque se não é resposta, então explique. Porque a série já estava sendo gravada quando eles me convidaram. Os personagens, já tinha inclusive tudo, já tinha vários episódios prontos, né? E aí o diretor-geral, o Karl Hamburger, falou assim, dá um jeito de entrar. A gente quer que você entre nessa série e tal, não sei o quê. Aí falou, não tem jeito, o castelo já está pronto, os personagens, o porteiro, a família, enfim. E foi aí que eu reparei no Zequinha, né, que ficava perguntando por quê, e o pessoal só falava porque sim. Aí que eu pensei nessa fagulha, nessa vinheta, nesse Shazam, porque sim, não é resposta, e interrompe o programa e eu entro e faço o meu quadro, entendeu? Por isso que não tem ninguém que dialoga comigo. Então, você entendeu? Não tem ninguém que me chama. Ó, o Telekid, tchau, Telekid. Sim. É um erro de criação esse daí, que eu fiquei louco mesmo. A gente já estava no meio do processo, mas o nome dele não foi tão falado e eu acabo sendo muito reconhecido como porque sim, não é resposta. Um baita que nome. É um botão que eu gosto muito. Sim, e aí no Telekid você inventa isso aqui praticamente, né? Que é o smartphone. Do nada tava um cara assim, e nos anos 90, que não existia nem celular direito ainda. Mas só para eu entender, o Zequinha pergunta, aí sei lá, o Nino fala por que sim, isso já finalizou a cena. Você entra só depois editando, assim, mais ou menos, o vídeo. Nunca soube disso. Exatamente. Aí entra, né, uma espécie de uma deixa para eu entrar. Sim. É uma deixa eletrônica, né?
E aquela gravação lá, enfim, como você falou, era uma época que ainda não tinha muito essa navegação de internet, né? Sim. De janelinhas. Mas eu tive um contato precoce com a internet. Na década de 80 eu morei nos Estados Unidos e no final da década de 80, 88 e tal, eu já dei uma navegada na internet e na Copa de 94, olha só, vai ligar Ah, para o nosso assunto do futebol. sempre. Eu estava na cobertura em Los Angeles, Hum, lá nos Estados Unidos, tal, e o meu hotel era em San José, que fica no Vale do Silício. E sim. então, para mim, foi assim 2 meses de contato com aquela tecnologia. Eu abri uma conta na American Online, que era a maior plataforma daquela época. Comprei um Apple, sabe? Comecei a me sentir assim nos Jetsons, né? Sim, sim. Então, eu acho que essa experiência foi muito influenciadora dos roteiros que eu escrevia naquela época, inclusive. Durante a Copa eu cheguei a escrever, inclusive, Sim. para entregar roteiro de lá para cá. O Telekid acabou sendo influenciado muito pelo Vale do Silício e pela Copa de 94. Muito obrigado à tecnologia. Mas antes de passar ao próximo assunto, também preciso agradecer, porque rá e Castelo rá é minha infância, assim. Eu vi o Castelo rá 1 milhão de vezes e sempre, depois, quando eu fui saber que você era o Telekid, eu me perguntava, falava, mas não é possível, ninguém nunca falou esse nome, Telekid, do nada surge assim. Ah, é o Telekid, o Telekid. Descobri. Ah, uma outra que eu tenho também. Se falar sobre Castelo, eu fico 3 horas aqui, mas eu vi você em alguma entrevista falando que você gravava de madrugada o Castelo, nunca É, encontrou com o pessoal, com os atores, sempre foi gravando de madrugada nos 2 anos, 3 anos que ficou no ar o Castelo, foi isso? foi isso mesmo. Porque a gente usava todo o equipamento disponível na emissora para Hum, fazer aqueles efeitos, entendeu? E eu sempre fui da madrugada, o Tiburcio também usava muito equipamento para eu ficar mais achatadinho e mais sim. rápido, né, na hora de voltar e tal. Tinha uns efeitos lá que o telejornal usava, quer dizer, que a gente só podia usar quando tivesse todo mundo dormindo. Então, tanto para fazer o Tiburcio quanto o Telekid, eu virava à noite, era muito divertido, inclusive. Sim. Eu acordava, sei lá, ao meio-dia, 1 da tarde, tal, dava uma espreguiçada, uma conversada, não sei o quê, e saía para trabalhar 9 da noite, entendeu? Não E pegava trânsito. gravava, sem trânsito Sem nenhum. trânsito. E o mais legal era sair às 6h30, né? Terminava, o dia estava nascendo, Sim. a gente na direção contrária dos carros, assim, e eu indo descansar e todo mundo indo trabalhar. Eu achava engraçado aquilo, eu me sentia na contramão e de uma certa maneira eu estava, né? Sim, naquele momento tu era o sortudo da vez. Mas, cara, um parênteses, falar de Castelo rá contigo eu não tô nem acreditando, mas vamos seguir. Outro mega sucesso da tua carreira, você já falou um pouquinho, o CQC. Começou já com força, né, pelo elenco que tinha e fizeram jus, porque a primeira formação, pelo menos todos do elenco, se deram muito bem na carreira, seja no stand-up ou não. Felipe Andreoli está aí apresentando o Globo Esporte. Como é que era aquela primeira formação, aquele primeiro time que tinha você, Rafinha, Marco Luque, Felipe Andreoli, enfim. Como é que foi para ti fazer o CQC? Você só não ficou um ano, né, de todos? Uma temporada, Só o último, só no só o último ano. último, que foi o Dan. Isso, eu saí em 2014, no final de 2014. Uhum, Mas, enfim, o CQC foi uma convergência, né? Uma dessas trombadas que acontece poucas vezes, assim, uma sim. confluência de muitos talentos e também de uma emissora, né, que topou botar aquilo no ar, é uma coisa muito ousada, e também da mente de muita gente criativa, né? Então é legal falar assim, porque as pessoas só conhecem as pessoas que estão na frente, né? Então falar aquele elenco inicial, mas junto com esse elenco você tinha 2 vezes o número de pessoas atrás das câmeras, sabe? Tá. Então foi uma junção de muitos talentos, assim, em todas as posições, inclusive na frente das câmeras, claro. Não, claro. E então eu tenho o maior orgulho, alegria de ter participado dessa experiência. Aliás, pelos 7 anos que eu tive lá, sempre Sim. participei com muita alegria. Não.
Com certeza, um programa que marcou a história aqui. Eu não falei E também, algumas pancadas, né? A gente sempre muitas. levou umas pancadas, dá umas outras, né? Opa, O CQC foi uma experiência muito importante de maturidade, de lidar com o poder, né? De lidar com governantes, de empresas grandes, né? Que às vezes não gostavam de alguns dos protestos já, uhum, enfim, ou mesmo lidar com, enfim, com mais com o Brasil inteiro mesmo, né? Com a paixão brasileira, discutir futebol, discutir política. Como você falou, o Andreoli era o nosso repórter esportivo, hoje é o âncora da Globo Esporte. Globo, né, nessa editoria. Porra, Sim. é tão legal ver os talentos todos da comédia, né, do jornalismo, que foram, enfim, impulsionados e ofereceram o seu talento ali para aquele projeto. É muito legal. Não, foi legal demais. Foi revolucionário aqui no Brasil. Sei que era a ideia, pelo que a gente vê do programa, e acabou acontecendo de uma maneira brilhante. Eu não falei também, Danilo Gentili estava, né? No começo que ele fazia um repórter meio atrapalhado ali. Era bem Danilo, legal. Rafinha, Rafael Cortez, Marco É, Luque, Oscar Filho e, se eu esquecer, Rafael Cortez, eu já falei, é o que eu tenho falou. mais medo de esquecer, porque ele é muito sensível. Ele é sensível, ele é sensível. Eu esqueci alguém, não esqueci. Beijo para todos. É, só pra fechar do CQC, foi o momento da tua vida que tu mais sentiu a fama? Tipo, as pessoas olhando pra você, pô, é o cara do CQC, é o cara do CQC. Porque na época do Castelo, do próprio Varela, do Rá-Tim-Bum, a mídia não dava tanta exposição quanto com rede social, né? Ou não? O CQC eu acho que tem o componente rede social, que É, foi uma novidade para mim, sabe? Eu já tinha tido experiências bem malucas, assim, eu fiz o video show na Globo, né? sim, No final sim. dos anos 80. Então, aquilo é uma exposição gigantesca. Foi a primeira vez que eu senti assim, eu botei a cara no canhão dessa vez, né? E outras também, enfim. Mas o CQC eu acho que tem uma durabilidade muito importante, né? 7 anos ao vivo, então É, tem aí uma jornada bem forte. com certeza. E tem o diálogo, eu acho, né, o mais legal, o diálogo com o Brasil, né, com a sociedade, com os artistas, com os políticos, enfim, debater essas questões todas é uma Sim, experiência muito desafiadora e muito legal. com certeza. E essa exposição na Band, acho que é mais relevante até do que na Globo. É, entre aspas, mais fácil você ter a exposição que tinha no video show do que ter uma exposição que teve na Band, né? A Globo é a maior emissora do Brasil, Né? não tem como ser diferente. O Taz, ainda sobre o apresentador, Marcelo Taz, você Sim, senhor. substitui no Provoca o André Abujanra, é no Provocações, né? O Antônio Abujan. O Antônio, o André é o filho, né? Que inclusive tá no Castelo rá na trilha sonora. Sim, O An- na trilha sonora, e ele também é um grande ator, né? Além de Sim, músico, sim, já fez várias coisas aí como ator. sim. E como que foi pra ti o convite chegar? Pô, você vai substituir o cara, vai mudar o nome do programa. Por que que mudou o nome do programa? Você mudou a ideia de como ele fazia? Claro que quem viu os dois sabe que é bem diferente, mas como que é pra ti voltar aí também a TV Cultura? Como tem sido o Provoca? Eu amo a TV Cultura, sabe? Acho que é Eu também. um. Não é? A TV Cultura é uma coisa daquelas que a gente tem que preservar, sabe? Que nem o mico-leão dourado, assim, a gente tem que cuidar muito, até porque ela é uma TV pública, ela é nossa, né? Sim. E é delicado esse equilíbrio, né, de manter uma TV pública. Então, acho que é muito importante, antes de tudo, falar isso. O Provoca foi um convite muito, foi um presente, porque eu sou discípulo de Antônio Abujanra, né? Uhum. Eu tive a felicidade de conviver com a Bujanra e, inclusive, ter ido ao Provocações 2 vezes, pelo menos, né? Uhum. Mas eu convivi dentro, inclusive, da TV Cultura, né? É bom falar que o Provocações é um programa que tem 15 anos Sim. antes de eu chegar, né? Mais de 700 programas, ou seja, é uma estrada riquíssima, construída, iniciada, idealizada pelo o Abu Janra e o Gregório Basic, que é o parceiro dele na criação desse projeto. Mas, Uhum. enfim, aí, muitos anos depois que o Abu se foi,
a TV Cultura me consultou se eu toparia dar Uhum. continuidade ao programa. E eu fiquei muito em dúvida. Assim, eu fiquei muito. É um daqueles convites que balança muito, né? E como era impossível, eu diria, topar, eu topei, né? E eu me baseei muito numa frase do próprio Abu Janra, né? Hum. A vida é sua, estrague-a como Como quiser. quiser. É uma maravilha, né? É maravilhoso. E, então eu dei uma consultada, enfim, dentro de mim próprio e de pessoas que eu amo. Eu conversei com o próprio André Bujanra, que você citou agora, Ah, né, legal. para ouvi-lo sobre isso. Né? Uhum. E foi incrível assim como teve as pessoas acabavam me provocando de volta, inclusive o André. Eu quero que você se foda, que você quebra a perna, que não sei o quê. Então, eu acabei sendo muito provocado e eu lembro que eu tinha colocado para mim mesmo que eu só iria topar fazer talk show em televisão É. depois dos 60 anos e Hum. sendo convidado. Essas eram as duas condições. Ah, Eu sendo acho que talk convidado. show, eu acho que talk show você não pode querer vender um projeto para minha emissora. Eu quero fazer um talk show. Você tem que ser convidado porque Sim, é uma coisa muito editorial, né? Muito autoral. Você sim. tem que ter muita liberdade. E quando você fica pedindo, a liberdade já fica um pouco mais, eu acho. A Uhum. tendência é a liberdade ficar um pouco mais estreitada, né? Sim. Mas enfim, eu fui convidado e segui o Abu. A vida é minha, eu vou estragá-la como Do quiser. jeito. Estou muito feliz. Estamos na Legal. terceiro ano de temporada do Provoca. Uhum. E estamos apenas seguindo a trilha do Abu Janra, e quando você segue uma trilha, você está sempre pisando em terreno novo. Né? Sim. Então, para mim, enfim, é por isso que a gente só olha para frente mesmo. É Não, isso. jamais irei me comparar ao velho mestre Antônio Abu Janra. Sim. 15 anos de provocações e de convidados top só. Só convidado top. Então a relevância é demais. Ô, Taz, a gente tá chegando já no final. No finalzinho tem um quadro que é um contra um. Falo dois nomes, você escolhe um. Mas antes eu queria que você contasse um pouquinho. Você teve passagem na ESPN e no Sport TV, dois canais que falam absolutamente tudo sobre esporte. Então, eu queria que você falasse. Eu lembro muito do Sport TV, mas eu confesso que não lembro na ESPN. Eu sempre gostei da ESPN até um tempinho atrás. Hoje em dia não acompanho muito. Mas como que foi trabalhar na ESPN e no Sport TV? Era o Trajano ainda na ESPN, não? O Trajano estava fundando a ESPN Brasil. Eu vi Ah, a ESPN Brasil nascer no berço, TVA entendeu? Sports. Ainda era TVA Sports, estava virando a ESPN Brasil, Ah, tá. e eu vi assim as caixas no meio da sala, você entendeu? Olha Um só. fax em cima sei lá, de um cubo, de uma caixa qualquer, esperando chegar uma autorização. Sim, O sim. Trajano louco no meio daquilo tudo. E Aham. aí ele me chamou, e enfim, e aí, olha, aí, o Trajano foi um grande mestre para mim, porque ele foi muito generoso, ele me deu muita liberdade. Eu comecei a ajudá-lo em pensar na cobertura dos jogos, principalmente o aquecimento do jogo, que é Uhum. uma coisa que eu sempre gostei muito de fazer ao vivo. E depois ele me abriu para vinhetas. Comecei a inventar vinhetas, criei um personagem que eu amo, que é o Professor Planeta, que fala de esportes. Fizemos Uhum. 3 temporadas lá. E depois, quando eu não tinha, assim, eu já tinha feito tudo na ESPN, né? O Trajano viu que eu sou um cara inquieto, ele me deu uma tarefa que foi renovar o visual da emissora, os Hum. gráficos, assim, sabe? Mudar todos os letterings, os fundos. E aí eu fui para os Estados Unidos, fiquei lá na ESPN americana, aprendendo tudo aquilo e ajudei o pessoal aí da arte mudar um pouco a cara da ESPN. Foi uma experiência profissional riquíssima em todos os sentidos, assim, foi muito Imagino. legal. E no Sport TV, Mais recente, né? cara, eu tive o privilégio de cobrir a Olimpíada do Rio, né? De Sim. dentro daquele estúdio maravilhoso no Parque Olímpico. E a estrutura do Sport TV é uma coisa, assim,
é gente muito competente profissionalmente, muito ousada também. Tive muita liberdade lá também. Sim, Gostei demais de participar dessa cobertura ao vivo, ao vivaço também, todos os dias. Então, sim. tem que estar todo mundo muito feliz trabalhando, senão isso não passa para quem está do outro lado. Não, com certeza. Sobre a ESPN, esse começo de ESPN, começo não, uns muitos anos de ESPN, conteúdo esportivo com a qualidade, não sei se tinha tanta audiência, mas a qualidade que a ESPN tinha nos documentários, com o Vídeo Matos até, que fazia voz lá na Cultura, é um negócio que dificilmente vai igualar. A ESPN, começo da ESPN, até muitos anos depois, hoje em dia tá Não, diferente, mas a qualidade do conteúdo da ESPN é um negócio que era demais. mas ela tinha muita audiência, ela se tornou relevante muito rápido, né? Uhum, É bom a gente lembrar que ESPN Brasil, naquela época, né, tinha a ESPN americana também uhum, disponível, e era assim, você botar no ar um canal com o nosso jeito de fazer televisão, enfim, com a cobertura, inclusive com cobertura de eventos internacionais, mas com sim. aquele jeitão brasileiro tal. E muitos jornalistas importantes, né, fizeram esses docs todos aí que você tá se referindo. Sim. E eu creio que o legado tá aí, cara. A ESPN Brasil é muito bacana e, enfim, as pessoas continuam lá desenvolvendo esse canal. Sim. Eu tô no último ano de jornalismo, tenho alguns nomes de referência, mas o Pedro Bassan, que é monstro, e tava na ESPN nesse começo. Eu Tava, lembro muito de ver reportagens antigas dele. Ele tava. era muito bom. Ô, Cruzava Taz. muito bastante por Ah, lá. é? Muito. Assim, nessa época a gente se cruzou bastante. E depois, mais recentemente, eu fiz umas coberturas para o UOL, também de esportes, né? Tá. Fizemos Olimpíada, fizemos na China, né? A Olimpíada de 2008, Uhum. onde eu cruzei o nosso grande Bassan. Ele era correspondente da Globo lá na época. Sim. Não, ele é monstro. Ele é monstro. Ô, Taz, a gente tá chegando no final do programa. Tem um quadro, como eu disse, chamado Um Contra Um. Eu vou dar duas opções, você escolhe a sua. Pode justificar ou não, você é que manda. Vou começar com Marinho ou Soteldo. Porra, você já Comecei bem. começou na minha canela! Pô, olha, eu vou negociar o seguinte, Marinho, É, eu fiz uma declaração de amor para você aqui. verdade. Durou 8 minutos, né? Te convidando, inclusive, para ir no Provoque. Então, eu vou pelo Soteldo. O Soteldo, ele tem. O que é o Soteldo? O Ele é que é um o Soteldo? gremlin. Ele é um. Assim, não dá para dizer de que gênero. Assim, ele é do gênero mineral. É, Ele saiu de Avatar. É um gênio da bola, Soteldo. sim. Muito habilidoso, muito habilidoso. Muito incrível. Seguimos aqui. Paulistão de 73 ou Paulistão de 78? Você era jovem, acho que de repente você pode ter alguma Não, afetividade nos dois. eu tenho uma memória tão ruim do de 73, porque eu era Hum, muito jovem, hum, mas o Santos perdeu na contagem de pênaltis, cara. O sim. juiz errou a contagem. Inacreditavelmente. Não, assim, e era o Armando Marques, que era Sim. considerado o melhor juiz do Brasil, e ele contou nos dedos errado, Do 1 e ao 5 ele errou. o Santos ia ser campeão, porque já estava em vantagem, né? Aquela história que se você não conhece, está no Google, de tão É. absurda que foi. Então eu prefiro qualquer coisa menos 73. Último título do Rei Pelé, inclusive, 1973, como profissional, depois ganhou lá no Cosmos. Seguindo nos anos, 2002, o Brasileirão, ou 2011, a Libertadores? Rapaz, eu vou ficar com 2011 Libertadores. Eu Olha, assisti a final com meu filho Miguel e foi uma emoção muito especial do Miguel estar comigo. sim. Ailton Lira ou Pita? Caraca, meu irmão. Ailton Lira. O Ailton Pita que Lira, me desculpe, porque é um gênio também, mas sim. falei aqui de impulso. Ailton Lira. O Santos sempre teve gente tão boa. É, é. E nessa posição, hein? A gente tava precisando de um camisa 10 ali, hein? Se bem que o Pirani vai ser um grande jogador. Vamos confiar no Pirani. Giovani ou Diego? Diego. Diego. Sou fãzaço do Diego.
Claro que o Giovani é um cracaço, mas eu gosto muito do Diego, demais, esse Sim. moleque. Neymar ou Robinho? Neymar. Neymar. O Le... Neymar, o Neymar precisa ser dito uma coisa sobre o Neymar. É um cara subvalorizado no Brasil. No Brasil? O cara é um dos monstros, é um dos melhores do mundo e tem gente que ainda fica aí alfinetando o Neymar. O Neymar é o cara, gente. Sim. Se ele leva o PSG ao título da Champions League, é um negócio. Não é o levar o Real Madrid ao título da Champions League, é o PSG. O PSG foi fundado em 1970. Não tem história, com todo respeito ao PSG, mas entre aspas, nenhuma na Europa. Se o Neymar consegue esse feito, olha. Ele tem capacidade para isso. Tem, sem dúvida. Seguindo aqui, Léo ou Elano, dois grandes ídolos, num nível abaixo desses que eu falei, mas dois grandes ídolos. Agora você pegou muito pesado, porque vai dar ruim. Agora vai dar ruim. Porque pode empatar. Os dois. Não, é que eu conheço os dois, cara. Você vai me deixar numa situação. Dá para empatar? Claro, pô, você fez então Rá-Tim-Bum e Castelo Rá-Tim-Bum. Qualquer coisa que tu me pedir, eu vou falar assim. Eu vou pelo empate, eu vou ficar em cima do muro, porque eu tenho maior respeito e carinho por esses dois. O Léo, eu já falei, o Léo, ele tem que ser um futuro dirigente de esportes, ele tem uma cabeça incrível, ele tem um amor pelo time, pelo clube. E nem estou falando para o Santos, não, estou falando da vida dele geral. Mesmo. O Léo é um administrador esportivo, um cara com a cabeça incrível mesmo. E o Elano assim, é da galera do Marco Lu aqui, que come churrasco. Já tive esse privilégio de estar naquele. Eu ainda não entrei no grupo de WhatsApp, porque até bom não, mas já tive naquele churrasco, Elano, aquela galera ali. Tem uma galera da bola ali ao lado do Duque, que eu curto muito. O Elano tá sempre lá. Sim. Então empatou, Léo e Elano. Você pode empatar quando quiser, viu? Não tinha falado, mas a regra vale para alguns. Você é um deles. Tá bom, o cara que fez Castelo Rá-Tim-Bum. Ó, essa é difícil, hein? Eu acho, não sei. Companheiros de bancada, Marco Luque ou Rafinha Bastos? Vale empatar. Isso, certa resposta. Eu vou empatar, porque o Rafinha é um homem muito sensível. E andam batendo muito nele, não sei porquê. Ele nunca faz nada de errado. Não. Sempre centrado. Um beijo, Rafinha. Um beijo, Marco Luque. Vejo muito o Mais Que 8 Minutos, programa que ele está fazendo de podcast. Muito bom. O cara é mega talentoso. Sim. Ó, essa você escolhe o que quiser, mas se você escolher o errado, eu vou te falar. CQC ou Castelo? Castelo, claro. Certa resposta mais uma vez, obrigado. Tá. Castelo. Agora, Rá-Tim-Bum ou Castelo? Rá-Tim-Bum. Porra, aí você... É o Rá-Tim-Bum. É porque é o primeiro filho, entendeu? Tá. O Rá-Tim-Bum é o primeiro filho e eu participei assim da criação. Foi muito coletiva a criação do Rá-Tim-Bum. Do Rá-Tim-Bum. Era mais ainda mais educativo que o Castelo. Era mais completo em termos de conteúdo educacional do que o Castelo, né? É para público diferente, inclusive, né? O Rá-Tim-Bum é para criança muito, muito mesmo, que nem fala ainda, não escreve, né? É pré-escolar mesmo. O Castelo já avança um pouco. Sim. O último agora. Professor Tibúrcio ou Telekid? Professor Tibúrcio. Aí eu não tenho nem como, assim, eu não tenho como... Olha ele aí! Eu não tenho como mentir. Esse fez história mesmo. O cabelo tá parecidíssimo, né? Parece muito com o seu, inclusive. Cabelo de metaleiro, né? De metaleiro. É uma bruxa metaleira, o professor Tibúrcio. Sim. Dava medo em muitas criancinhas. Não sei se era a ideia, mas dava. A ideia era essa mesmo. A ideia era essa. Ô, Taz, a minha pauta chegou ao final. A gente tinha combinado meia hora, mas já deu 44 minutos. Caramba, então eu não posso não te agradecer. Valeu. Primeiro tempo acabou. Taz, eu agradeço obrigado. Você e a todo o seu público aí, da Baixada e além, né? Nós estamos aí no universo da internet. Sim. Valeu, galerinha. Valeu, Taz. Obrigado demais. Eu que agradeço, Murilo. Abração. Valeu, Taz.
É isso, Falou. gente. Simplesmente Marcelo Taz esteve presente, trocou essa ideia sobre futebol, sobre muita coisa, mas sobre futebol, sobre o Santos Futebol Clube. Sexta-feira que vem, 19 horas, mais um convidado aqui no YouTube da TV Cultura Litoral, youtube.com/TV Cultura Litoral. Valeu!